Talvez ele está dizendo o seguinte: o que importa aqui não é o texto que eu estou lendo, é o que eu vou falar depois. Deixa eu dizer uma coisa para você. A parte mais importante de um sermão é o texto. Porque só vai ser sermão se ele expor o texto que ele leu. Então é uma recomendação: leia o texto uma vez, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Leia, leia, leia. Deixe que esse texto entre em você. Se possível, decore o texto. Leia com entusiasmo, leia com vibração, porque quando a pessoa vê você ler o texto, ele diz: esse homem tem alguma coisa para nos dizer. Segunda coisa, segundo verbo: explicar o texto. Calvino dizia que pregação é explicação da Escritura. A não ser que você explique o texto, você não pregou. Você conhece aquele tipo de pregador que lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta para o texto? Ele viaja, faz viagens internacionais e espaciais. E você pergunta: meu Deus, mas por que ele leu esse texto? Você conhece aquele tipo de pregador que diz assim: eu já tenho o sermão, só preciso encontrar um texto agora? O sermão emana do texto. O sermão é a explicação do texto. E por isso nós temos uma palavra técnica que os pastores conhecem, que é exegese. Exegese vem de um prefixo ex, que significa tirar do texto o que está no texto. Cave o texto, descubra o texto, veja o que está lá. E às vezes nós não encontramos essas pepitas de ouro na superfície, é preciso cavar. Esse é o papel do pregador: ir para o texto, perguntar ao texto, mergulhar no texto, descobrir as riquezas do texto, trazer isso à tona. Sabe, irmãos, quando uma igreja se acostuma com pregação expositiva, ela não quer mastigar palha mais. Depois que ela descobre a riqueza da Escritura, ela não tolera mais escutar sermão que não seja focado na Escritura, que exponha a Escritura. O contrário de exegese é exegese. Exegese tem o prefixo eis, significa colocar lá, o que não está lá. Tem muito pregador que vai para o púlpito com as suas ideias, e ele tenta impor ao texto o que ele pensa, o que ele acha. Ele já tem uma ideia preconcebida. Mas isso não é pregação. Pregação é quando você vai para a Escritura e deixa que a Escritura fale. Você é apenas o canal, você é apenas o instrumento. O terceiro verbo importante para pregação expositiva: primeiro é ler o texto, segundo é explicar o texto, o terceiro é aplicar o texto. Dr. John Stott escreveu um livro importantíssimo, que penso ainda não está em português, Entre Dois Mundos, e ele disse que pregação é a união desses dois mundos, o texto antigo com o ouvinte contemporâneo. Se você não conectar o texto ao ouvinte, você não pregou. Pregação não é um discurso diante do auditório. Pregação é uma palavra ao auditório. A pessoa precisa entender: é com você que eu estou falando. É como aquele pregador que foi pregar em João 10 e falou sobre a ovelha, falou sobre o pastor, falou sobre os lobos, falou sobre os campos, falou sobre os prados, falou sobre as águas, falou sobre a grama verde, falou sobre a lã da ovelha, falou e terminou o seu sermão depois de 1 hora, há 2000 anos, lá nas pastagens da Palestina. E o auditório perguntou: e daí? E daí? Isso tem a ver comigo? Pregação precisa ter aplicação. E aqui é importante uma coisa: se você não interpretar corretamente o texto, você pode ser herético na aplicação. Você pode proibir em nome de Deus o que Deus não está proibindo. Você pode fazer promessas em nome de Deus que Deus não está fazendo. Você se torna um falso profeta, um falso mestre, um falso pregador. Haddon Robson escreveu um livro importantíssimo e ele trabalha sobre essas